dia. Vamos dar reunião à nossa reunião clínica de hoje. Temos o grande prazer de receber aqui o professor Marcos Roberto de Menezes. Professor Marcos Menezes, ele é um grande colaborador da divisão de ginecologia, da disciplina de ginecologia. Temos inúmeras pesquisas em conjunto. Uma delas foi feita no ICESP, com o Raifo, no mioma do útero. Temos um outro projeto também nessa área, com um procedimento que o professor Menezes deve mostrar aqui, minimamente invasivo também. Então, é uma honra muito grande contar com ele aqui conosco para nos falar sobre a radiologia intervencionista em ginecologia. Professor Menezes, ele, além de professor doutor do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, ele é o chefe da radiologia intervencionista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um complexo, um hospital do complexo HCFM-USP, assim como o Instituto Central é também, e é o chefe da radiologia intervencionista no Hospital Sírio-Libanês. Professor Marcos, agradecemos e a palavra é sua, por favor. Bom dia a todos. Professor, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A ideia da aula, a gente fala um pouco dessa... Acho que um pouco até da nossa jornada aqui juntos, né? Que acho que é a expressão um pouco dessa experiência. E espero que seja interessante. A gente não tem nenhum conflito de interesse. A radiologia intervencionista, a nossa história com a radiologia intervencionista aqui no complexo, né, como o professor Salomão estava falando, a minha história, eu fiz radiologia. Não, primeiro ela começou que eu queria fazer cirurgia, aí não me deixaram fazer cirurgia, não passei na prova, e aí fui fazer, porque me acharam rebelde na época, assim, né? Aí o Sérgio, todo mundo aqui passou da minha panela, e eu fiquei um ano, aí eu caí na radiologia. Aí depois, quando eu terminei a radiologia, o professor Giovanni me deu a oportunidade de montar o serviço de emergência aqui, em 97, que foi o primeiro serviço de radiologia de emergência do país. Foi nós fomos o primeiro hospital a ter radiologista de plantão. Os residentes, na época, quiseram me matar, porque o radiologista não dava plantão. E aí, tendo a oportunidade ali no pronto-socorro de ter tomografia, de ter ultrassom sem agenda, a gente começou a ver os pacientes do pronto-socorro, que naquela época ficavam esperando muitas vezes, e a gente começou a fazer algumas alternativas ali, que eram drenagens, biópsias, coisas que não aconteciam aqui no hospital. Então, sei lá, um paciente com linfoma naquela época, ele ia para uma laparô para fazer diagnóstico de linfoma, né? Então, coisas que hoje a gente olha para trás e fala assim, não faz nenhum menor sentido, né? Então, essa foi a nossa jornada da radiologia intervencionista. Depois eu fui montar a radiologia do ICESP, e hoje eu fiquei focado em intervenção. Basicamente, eu não faço mais diagnóstico, né? Opa, peraí. Quando a gente fala de radiologia intervencionista, ela não é uma especialidade jovem, mas esse conceito de radiologia intervencionista já é um conceito antigo. A gente já vê aqui nessas imagens dos barbeiros do século XIII na Inglaterra, né, a ideia de que você fazer procedimentos minimamente invasivos aqui por orifícios, já tinha esse conceito. Essa outra imagem aqui, a Alemanha, do século XIX, a ideia de tratar um apendicite com alguma punção, né? Isso já estava dentro do imaginário médico aí, né? Obviamente que você, nessa época, você tinha que ter o acesso direto, né? Como essa foto famosa do Rembrandt. Foi a partir da ideia da imagem, e isso foi meio que natural, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui era importante, mas o vídeo não foi. A partir da ideia, e nessa evolução, desde da mão do Röntgen, da mulher do Röntgen, até a imagem que a gente tem hoje, né? A evolução que a imagem teve, e essa precisão que a gente tem hoje, permitiu que a gente acessasse o corpo humano sem a necessidade de ver diretamente a estrutura, né? Isso foi aonde que nasceu a radiologia intervencionista. Então, da imagem para o tratamento, foi uma evolução que eu considero praticamente natural aí do processo.
E esse processo ele foi desencadeado por esse autor aqui, que em 69 foi mais ou menos que surgiu a radiologia intervencionista. Então, está frente a uma especialidade bastante recente, nova. O Dotter, antes ele era um angiografista, e o cirurgião vascular só pedia para ele fazer arteriografia. Então, ele não podia fazer nada a não ser arteriografia. E foi a primeira vez que daí ele resolveu, nesse caso aqui, essa foi a primeira intervenção vascular, viu a estenose, o paciente tinha uma obstrução, ele ia ser submetido a uma amputação, ele resolveu passar um balão e o paciente não precisou ser amputado. E aí que nasceu esse início da radiologia intervencionista, né? A especialidade ainda, eu falo assim, a minha mãe morreu sem saber o que eu fazia, né? Porque se você perguntar para um paciente, eu faço radiologia intervencionista, normalmente o que surge é um ponto de interrogação. E mesmo muitas vezes nos nossos ambientes médicos, é uma especialidade ainda pouco conhecida, e menos conhecida ainda, muitas das alternativas que a gente tem para oferecer como solução para muitos problemas, né? Nesses anos todos, os ambientes de radiologia intervencionista evoluíram bastante. Então, esses daqui são ambientes, isso é no Sírio-Libanês, isso é em Bethesda, isso também é um ambiente cirúrgico, onde você junta robô, junta angiógrafo. Hoje, esses ambientes, você tem angiografia, tomografia, ressonância, juntos ultrassom. Então, você tem ambientes extremamente complexos e tecnológicos para conseguir, obviamente, esses resultados com bastante segurança, né? Eu sempre falo que mínima invasividade e máxima tecnologia. Quanto menos invasivo você quer, você tem que acessar isso com mais tecnologia. Hoje a gente tem aqui na instituição o prazer, a honra de ter esses ambientes. Eu acho que foi uma evolução também. Na minha visão, a radiologia intervencionista ela está muito mais próxima do ambiente cirúrgico do que o próprio ambiente radiológico, né? O que nós somos? Na verdade, é um meio de fazer um procedimento. Da mesma maneira que você usa um laparoscópio ou você usa uma cirurgia aberta, você pode usar a imagem. E aqui no ICESP, o centro, já com essa visão, a gente estruturou o centro de intervenção dentro do centro cirúrgico como se fosse uma sala cirúrgica, que eu acho que esse é a evolução natural que a radiologia vai ter, né? E eu acho que a intervenção ela deve ser um hub de convergência tecnológica, onde os profissionais que estão ali vão estar atuando com as suas expertises para resolver aquele problema de uma maneira mais eficaz, mais barata e tal. Então, eu acredito muito nessa convergência de expertises e acho que a ginecologia tem muito para isso e nós, ali no ICESP, estamos abertos a colaborar e fazer coisas juntos aí, né? Do ponto de vista que a gente evoluiu, né, só para vocês terem uma ideia, a gente cada vez mais em oncologia fala de medicina de precisão e hoje a gente consegue, através de imagem, por exemplo, em exames de screening, cada vez mais a gente vê nódulos pequenos como esse, 0,5 centímetros. Hoje a gente consegue colocar uma agulha no nódulo de 0,5 centímetros. A gente consegue chegar num linfonodo retocardíaco como esse, com bastante segurança e precisão. Então, praticamente hoje, colocar uma agulha diagnóstica, a gente consegue chegar em qualquer lugar. São muito poucas as situações que a gente fala hoje, não consigo acessar isso ou com dreno ou com uma agulha. Do ponto de vista de evolução, principalmente a intervenção evoluiu muito no ambiente oncológico. E hoje a gente tem esses diversos devices, né? Crioablação, ablação por radiofrequência, ablação por micro-ondas, radioembolização, novas esferas, eletroporação. Então, são várias energias, vários que têm se mostrado eficazes e como qualquer tecnologia, normalmente ela começa com um certo boom, depois ela regride e acha um nicho adequado. Eu acredito muito nisso. Toda nova tecnologia ela não vem para substituir o que estava aí, o que já tem de um conhecimento estabelecido. Ela vem, na verdade, agregar para... Quando você seleciona bem esses pacientes, você vai trazer benefício. Então, a nova tecnologia ela vai servir para um segmento bastante específico de pacientes e de situações, né? Então, eu acho que a nossa arte médica está no fato de selecionar bem isso e saber usar isso dentro do armamentário médico, né? Então, falando um pouco, a gente vai falar um pouco sobre mioma, como o professor falou, foi uma das nossas áreas de colaboração aqui. A gente tem hoje várias alternativas para esse tratamento, né? E o que eu vou falar um pouco das terapias ablativas. Em relação à terapia ablativa no mioma, a gente vem já há algum tempo trabalhando com isso. A primeira iniciativa foi com o RAIFO no ICESP.
e hoje com o Marcos, com o professor Salomão na época, hoje com o Marcos a gente tem desenvolvido aí, temos um protocolo aberto de tratamento de mioma com radiofrequência aqui, já foram tratados em torno de 10 pacientes, com bom resultado. Isso, na literatura médica, isso ainda está no início, a literatura ainda acho que tem bastante espaço para crescer e se consolidar nessa área, né? Então, quando a gente está falando de terapia ablativa no mioma, eu acho que a gente está falando hoje de pacientes sem condições cirúrgicas ou que tem uma recusa cirúrgica. Ele tem menor invasividade, procedimento, as vantagens é que é um procedimento ambulatorial rápido. A gente pode fazer isso com uma sedação profunda ou com uma anestesia leve, mas muitas vezes com uma sedação é suficiente. Tem baixas taxas de complicação e tem um potencial de preservação uterina e endometrial, né? Esses miomas, o ideal é, a gente está falando aqui de miomas menores do que 8 centímetros, idealmente 5, né? Presença de até 3 também, o ideal seria 1 mioma. Classificação 2 e 5. E as melhores respostas são naqueles miomas mais hipovasculares do que no hipervascular. Não que você não possa tratar um hipervascular, mas as melhores respostas são no hipovascular. E as contraindicações, obviamente, miomatose, alguma suspeita de malignidade, gravidez, essas meio óbvias aí, né? Então, a gente costuma fazer isso com uma sedação. Então, aqui está, você pode fazer isso ou por via suprapúbica ou por via endovaginal, depende da localização. Isso é uma decisão do momento ali, do planejamento, né? Então, essas são as duas vias possíveis da gente acessar. E a gente tem alternativas de proteção. Acho que a grande preocupação no mioma, como dano colateral, é a lesão de alça intestinal. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, porque você, na verdade, está com uma energia térmica, que você está queimando o mioma, e também você pode queimar alguma coisa que você não queira, né? Então, esse é o grande cuidado que a gente sempre fica aí. Então, aqui um exemplo, a gente em tempo real, a gente vê aqui a agulha sendo posicionada, dentro do mioma está aqui, essa é a agulha de radiofrequência, a gente liga a agulha de radiofrequência, normalmente você começa a ter essa formação de gás na agulha, e aí você faz uma técnica de moving shot, que é você queima, puxa um pouquinho, queima, vai puxando, e isso vai tratando o mioma como um todo, né? Aqui a gente costuma usar o contraste de microbolhas, porque eu acho que sempre que eu acredito que quando a gente faz alguma coisa por imagem, diferente da cirurgia que você retira, a patologia checa, aqui a gente tem que conferir o que você fez através da imagem, né? Então, o microbolhas ajuda o quê? A gente injeta o microbolhas por ultrassom mesmo, é uma substância que, quando ela circula e passa o feixe ultrassonográfico, ela estoura essas pequenas bolhas e fica uma imagem hiperecogênica. Então, uma área desvascularizada vai aparecer hipoecogênica. Então, vocês veem aqui, essa era uma área de mioma tratado, aqui o microbolhas realçando todo o miométrio, aqui a cavidade uterina, e aqui a área tratada mostrando uma completa desvascularização do mioma. Como eu falei, a técnica que a gente utiliza é o moving shot. Então, o ultrassom, se posiciona a agulha, liga a máquina e vai se puxando a agulha, trata-se de novo, depois se reposiciona e vai se direcionando e tratando o mioma como um todo dessa forma. Normalmente, como eu falei, um ambiente feito ambulatorial, ela fica em 2 a 6 horas aqui, e o segmento a gente faz por ressonância, né? A literatura é bastante heterogênea, então, e eu acredito assim, hoje, para a gente falar disso, ela acaba sendo uma literatura de baixa qualidade, mas o que, em resumo, assim, é um procedimento que seguro, ele consegue taxas de efetividade bastante boas e de melhora de sintoma também significativa, né? Então, do ponto de vista ainda, muitos trabalhos têm segmento, na minha opinião, curto, a gente precisa de segmentos maiores. Há uma melhora de sintoma significativa na maioria dos trabalhos. Se a gente vai tentar comparar um pouco esse dado aqui que mostra essas técnicas e a questão de fertilidade, gravidez, isso obviamente é muito difícil de você fazer ou comprovar isso. Eles pegaram esse dado retrospectivo dessas pacientes que foram tratadas, e no caso de RFA, de 470 pacientes, teve uma taxa de natalidade aqui em torno de 2 a 7%. Mas isso foi simplesmente uma coisa observacional, né? Quando a gente vai tentar comparar
É difícil porque você não tem uma qualidade de artigos, são basicamente séries retrospectivas, e o que se mostra é que com taxas, a frequência ela é um tratamento eficaz, seguro, mas ainda a gente não tem essa validação, principalmente com comparação com a cirurgia. E eu simplesmente acho que não é por aí. Eu acho que o que a gente vai ter que ver é qual é aquele paciente, qual é aquela lesão, qual é aquele tamanho que vai se beneficiar. Não é a substituição de uma técnica pela outra. Acho que é mais uma questão de seleção de pacientes que possam se beneficiar com essa técnica, né? Esse aqui é um caso interessante, foi um caso de micro-ondas, uma paciente que tinha o desejo reprodutivo, ela já tinha feito múltiplas miomectomias, até do ponto de vista por imagem, a discussão era que o útero não era um útero mais ainda funcional, mas ela não queria a esterectomia, era bastante sintomática e tinha esse mioma aqui. Então, a gente, nesse caso, vocês veem aqui o mioma ao ultrassom, a gente usa o microbolhas, aqui está sem, e aqui o realce do microbolhas no mioma, um mioma bastante vascularizado. Aqui a gente usou micro-ondas, tratou o mioma e aqui a imagem de controle pós, mostrando a desvascularização daquela lesão, né? Então, é só para mostrar um pouco esses recursos que a gente tem de controle do que a gente está fazendo, né? Esse, para mim, acho que foi um dos casos mais emblemáticos, assim, foi um dos primeiros casos que a gente fez aqui, foi até o primeiro caso de micro-ondas do país. Era uma paciente jovem com um mioma de colo uterino, que a questão cirúrgica aqui fica mais complexa, também com desejo reprodutivo, bastante sintomática. Então, nós fizemos aqui um micro-ondas desse mioma de colo, e aqui até a comparação na evolução. Depois de 3 meses, ele tinha 17 centímetros cúbicos, depois, em 3 meses, foi para 1,4 centímetros cúbicos. Essa paciente, acho que segue assintomática, não sei se você segue ela ainda, Marcos. Então, eu acho que é uma técnica segura, tem uma curva de aprendizado, e acho importante o grupo ginecológico se envolver com essas técnicas, né? E a gente está aberto aí fazendo isso. Até tem uma ideia de cursos, de treinamento, acho que é uma coisa que se possa evoluir. Aqui foi a experiência que a gente teve aqui no ICESP com o RAIFO. O RAIFO, o que ele é? É uma técnica onde você tem um ultrassom de alta intensidade na máquina, a gente posiciona a paciente aqui, coloca ela na ressonância, localiza o mioma e, através desse ultrassom de alta intensidade, você joga um feixe de ultrassom e, quando esse feixe de ultrassom converge, ele provoca uma pequena queimadura no interior do mioma. E você faz isso múltiplas vezes e você também destrói o mioma por temperatura, sem a necessidade de nenhuma punção ou intervenção. A paciente não recebe um Buscopan e uma dipirona, e ela consegue suportar isso apenas com esse tipo de medicação. Ela é tratada, levanta e vai para casa, né? Então, os resultados que a gente teve aqui nessa experiência foram bem interessantes. Então, aqui vocês veem a localização do mioma, esse é o planejamento das sonicações. Em tempo real, na ressonância, a gente acompanha a temperatura, isso é um gráfico de termometria na ressonância. A termometria que aquela região chegou, então ela tem que chegar em torno aqui acima de 60 graus. E no final a gente injeta o contraste, vocês veem aqui, esse era o mioma no pré e no pós, ele sem realce, completamente desvascularizado. Esse é o cenário ali que a gente tinha aqui no ICESP. O grande problema dessa tecnologia aqui é o custo, e eu acho que nas situações do nosso país ela é uma tecnologia que acaba ficando inviabilizada. Muitos centros na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia têm isso como alternativa, são bastante lucrativos até, e usam isso, tem altos volumes de tratamento para mioma. Isso já é uma técnica bastante consolidada aí, globalmente na literatura, né? Esse também foi um caso bastante, vocês veem, uma lesão grande, e esse daqui foi um caso interessante que a gente tratou a lesão maior e muitas vezes, pelo fato de você pegar a vascularização do mioma, a gente tratou essa lesão, sobrou aqui uma casquinha de mioma. Agora, os outros menores, eles acabaram infartando. Provavelmente, a gente pegou a vascularização que ia para aqueles outros menores e eles infartaram também ali, né? Aqui acho que a gente chegou a tratar uns 200 casos, depois o equipamento teve problemas de manutenção, alto custo de manutenção, e a gente não conseguiu evoluir aí com a tecnologia, né?
Uma outra área que eu acho que a gente colabora muito foi nas coleções pélvicas, eu acho que foi até uma das primeiras coisas que a gente trabalhou junto com a ginecologia, naquele tempo do pronto-socorro, né? Eu lembro do Mota, naquela época, e foi um dos primeiros, falou, vamos drenar, era uma MIPA, aquela época que chegavam aquelas MIPAs no pronto-socorro enormes, e isso foi uma das primeiras colaborações que a gente teve aqui. Eu estava revendo os meus casos, e tem um caso aqui até de 2000, que foi esse caso aqui, uma paciente jovem que estava na terceira vinda ao pronto-socorro com antibiótico, e aí ela estava com esse quadro aqui, um quadro de uma coleção pélvica extensa, já até com uma coleção perihepática, e a gente fez essa drenagem por via endovaginal, e que resolveu o caso. Aí isso foi um dos primeiros casos que estimulou a gente a começar a fazer essas drenagens aí de MIPA. Hoje na pelve a gente tem várias formas de acessar a pelve, então seja por via transvaginal, seja por via transglútica, em coleções retosacrais como essa, pós-operatórios, né? A gente consegue também coleções acessar por via extraperitoneal, como vocês estão vendo aqui, a gente vem pelo pessoas e chega em coleções mais profundas, longe de alças aqui. Existem até acessos transósseos, quando a gente não consegue outro acesso. Então a gente consegue, com uma trefina, furar aqui o ilíaco e chegar até a coleção. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue hoje colocar uma agulha das diversas formas, né? E acho que o impacto está em muito desse tipo de paciente. Essas foram umas fotos que o Messina me forneceu. Então, uma paciente com esse perfil, você ir para uma cirurgia, para drenar uma coleção hoje, então a gente consegue fazer isso beira-leito e de uma maneira bem menos invasiva, né? Algumas aí agora vamos, esse eu acho que são onde a gente colaborou mais aí nesses anos todos, né? E algumas coisas que a gente vem fazendo de diferente. Esse é um caso aqui também que é relativamente recente, do ano passado, que era uma paciente com endometriose de parede. Vocês veem que, além de pegar aqui fáscia e tal, e já com envolvimento da parede e da musculatura do reto abdominal. Acho que do ponto cirúrgico, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, acaba sendo bastante complexo isso, né? Ressecção, tela, e aqui a gente optou por fazer uma radiofrequência. Então vocês veem a ressonância aqui dessa mesma paciente, mostrando, e até o plano praticamente quase pré-peritoneal ali, a endometriose. Aqui só mais uma visão disso na ressonância. A imagem é bastante típica. E aqui a gente utiliza a tomo e ultrassom para fazer isso. A tomo, ela dá essa visão nossa, principalmente da relação do tratamento com alça. Sempre a preocupação que a gente tem é de não lesar a alça, né? Então vocês veem aqui a agulha de radiofrequência posicionada. A gente usa a hidrodissecção. Essa outra era uma agulha que a gente estava infiltrando soro para afastar uma alça que estava aqui. E aí foram feitas múltiplas sessões. Essa paciente segue aí, vocês vão ver o resultado, ó, desapareceu praticamente aquela lesão aqui na ressonância. E essa é a imagem comparativa. Então aqui vocês têm o endometrioma, uma imagem de janeiro, imagem de 4 meses depois, a gente não vê mais a lesão, né? E ela segue assintomática. Então acho que são algumas oportunidades aí de pensar outras alternativas para velhos problemas, né? E agora aqui eu acho que tem uma questão aí que o que eu vou mostrar agora não é uma experiência pessoal, eu acho que é uma coisa que está acontecendo aí no mercado, que eu acho que a gente tem que talvez ter um olhar para isso. Há uns 8 anos a gente tentou fazer um projeto aqui de crioablação em mama, que eu acho que todo mundo deve estar ouvindo isso, chegando no consultório isso, né? Eu tenho várias restrições a isso, né? Mas eu acho que é uma área que eu fui olhar um pouco do que está acontecendo no mundo, e é uma área que está evoluindo. Eu acho que a gente tem que olhar para isso e desenvolver alguma linha aqui com esse olhar, né? Então, aqui é um trabalho de um grupo belga, que o primeiro movimento deles foi tentar escolher qual é a melhor energia para fazer isso, né? Então, eles compararam nesse trabalho radiofrequência, micro-ondas e crioablação. E o que eles observaram? Aqui só para vocês verem a diferença. Isso é radiofrequência, isso é micro-ondas e isso é crioablação, no ultrassom. A maioria desses procedimentos são feitos guiados por imagem, por ultrassom. A crio, ela sempre tem essa vantagem, que eu consigo ver a bola de gelo. Eu só não consigo ver a bola de gelo aqui para trás, mas dos grandes problemas em mama é a lesão de pele. É você
ablação vir para a pele e fazer queimaduras em pele. Quando eu estou com micro-ondas ou radiofrequência, eu não tenho esse controle de saber qual a distância que eu estou chegando aqui na pele. Na crioablação, eu consigo ver a expansão da bola de gelo, se ela envolveu a lesão ou não, e qual a distância que eu tenho aqui da pele, né? E aí esses são os resultados. Eles tiveram que suspender o uso de radiofrequência, então acho que isso é uma mensagem importante. Já tiveram anteriores trabalhos tentando fazer com radiofrequência. Esse grupo, ele interrompeu, por isso que são 5 casos só aqui, por causa da baixa taxa de controle local e do número de complicações. O micro-ondas, eles tiveram um número maior de complicações, e hoje a opção deles está sendo crioablação, porque você teve aqui uma alta taxa de controle local com praticamente nada de complicação local. O que esse trabalho fala para a gente é que, se for pensar em tratamento local em mama, a melhor energia para se trabalhar é crioablação, né? Eu acho que essa é a mensagem que se tem aqui. Esse é o trial, esse IceCure é a empresa que está aqui localmente fazendo isso, e esse trial que mostrou, eu acho que o que tem movimentado são esses resultados, com uma taxa de recorrência baixa em 5 anos, nesse grupo selecionado de pacientes. De novo, acho que aqui o grande desafio é a seleção dos pacientes, né? Isso não serve para todo mundo, e acho que o grande erro vai ser começar a usar isso de uma maneira não restrita, né? E acho que a nossa função como universidade, academia, é justamente apontar o que funciona e o que não funciona, o que pode e o que não pode, né? Porque esse movimento, eu vejo assim, muitas pacientes já chegaram no Sírio querendo esse procedimento, todas eu recusei porque não tinha a menor indicação, né? Então, só que o mercado, vocês sabem que é diferente, né? Outro aspecto que o grupo do Memorial, que a gente tem uma colaboração, tem feito, é o estudo também do efeito de crioimunicidade, né? O que é isso? A crioablação, ela tem a possibilidade de destruir o tumor e sem destruir as proteínas do tumor. Então, ele expõe essas proteínas e isso tem um potencial, ainda está se testando, imunológico ou de enhancement das imunoterapias. E é isso que se está tentando hoje fazer estudos. Eu acho que esse tem toda uma linha de pesquisa que as pessoas estão indo. Acho que esse pode ser também um caminho interessante, né? Então, aqui nesse gráfico mostra que se você só tiver com crio ou só com a imunoterapia, essas são as zonas de aquecimento ou não de linfócitos T, né? Então, quando foram feitas a associação disso com o imuno, isso ficou maior. Não que isso é simplesmente um dado técnico, não é um dado clínico, né? Mas estimula o uso disso clinicamente. Hoje eles têm um protocolo aberto no Memorial, tentando ver essa associação de crio mais imuno em tumor de pâncreas, para ver se isso tem um potencial terapêutico ou de melhora de resultado ou não. Então isso está aberto lá, não tem os resultados ainda. Um olhar aí de inovação do que a gente vê pela frente, né? A radiologia, ela sempre teve esse aspecto de tentar novas tecnologias, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto na especialidade. Coisas novas que a gente tem visto, essa possibilidade de uso aumentada, que eu acho que ela vai estar mais ligada principalmente à educação e treinamento. Então, hoje você consegue projetar sobre o corpo uma imagem DICOM da própria tomografia, fazer esse ajuste e aí já tentar facilitar a localização de lesões ou de biópsias com esse tipo de recurso. Isso são tecnologias que estão sendo... A gente está começando a tentar entrar nisso, né? A questão da robotização e intervenção também já é um processo. Ainda está no começo. O que a gente tem é essa empresa, isso já é um FDA de uma empresa francesa, que esse braço robótico, ele está na tomografia, ele pega a informação, você faz o planejamento na imagem, acopla ele, faz e o braço se posicionaria para fazer a punção corretamente, né? O que acaba acontecendo com isso? Isso daqui, como eu acho que com qualquer tecnologia, ele faz assim, aquilo que você tem 10 anos de treinamento para fazer aquilo muito bem feito, você abrevia
por exemplo, eu acho que todas as vezes que eu fui já tentar usar isso, eu falei, é muito mais fácil eu fazer, mas você teve que demorar todo esse tempo para conseguir fazer aquilo. Então, se você pegar uma pessoa com baixo treinamento, provavelmente isso daqui vai colocar a pessoa com alto treinamento e uma de baixo treinamento para fazer com a mesma performance, né? Então, isso são coisas que já estão aí comercialmente viáveis, né? Apesar da gente estar numa aula de ginecologia, quando a gente fala, eu quis trazer esse grupo porque eu falo assim, né? Não tem exemplo maior de sobrevida do que esses caras. Apesar de tudo que eles fizeram, eles estão aí, né? Chegaram, apesar de tudo, né? Chegaram nos seus 80 anos. E eles chegam aqui, eu acho que essa geração que está chegando está sobrevivendo por causa da melhoria médica, por causa do avanço tecnológico, né? A gente sabe como é que é o nome dele mesmo? O Mick Jagger. Ele teve um procedimento de radiologia intervencionista, ele teve uma estenose de aorta, foi passado uma prótese alguns anos atrás, né? Então, todos eles estão aí com isso. Acho que esse foi o primeiro desafio. A gente tem um desafio agora, uma segunda onda de desafios, que são outras doenças, são outros problemas, e a gente vai estar aí, obesidade, diabetes, doenças mentais, que a gente vai ter que propor novas soluções para isso, né? A gente também está vivendo, acho que esse gráfico eu acho muito interessante, que se a gente olhar o progresso humano, a gente, na minha opinião, a gente já está mais para cá, né? A gente está passando essa curva de transformação gigantesca, né? A gente está vendo todo dia alguma coisa nova, alguma coisa que se muda, e eu acho que a medicina ainda ela tem um certo arrasto nisso, mas a gente vai ser levado por isso, né? Eu acho que isso, principalmente nas novas gerações, tem gerado um nível de ansiedade grande do que fazer, como se sobreviver nesse mundo de transformações, né? E eu acho que a única maneira que a gente pode fazer isso é através do humano, dos valores humanos. A gente tem que se conectar com isso, obviamente associado a essas mudanças tecnológicas, né? E aí eu acho que vem, na minha opinião, terminando a aula, acho que a gente só vai conseguir ir para frente com ambientes colaborativos e junção de energias, de forças, né? Então, eu acho que a intervenção está aí, eu acho que, e junto com a ginecologia, a gente pode ver o mundo de maneira diferente, ver os velhos problemas e propor novas soluções, né? Que eu acho que isso provavelmente vai ser o que a gente vai poder fazer aí para frente. Muito obrigado. Viu? Parabéns, professor Menezes, pela excelente explanação, bem atual, uma visão panorâmica da radiologia intervencionista dentro da nossa especialidade. Então, eu quero lhe cumprimentar e vou só fazer um comentário usando uma palavra que você utilizou algumas vezes, que foi seleção. Eu acho que a indicação, a seleção do caso é extremamente importante, principalmente no caso de mioma, agora no caso do câncer de mama também. Então, eu queria lhe cumprimentar por isso. Vou pedir, antes de abrir, para o Marcos Messina fazer um comentário sobre a colaboração que nós estamos tendo com o Marcos Messina. Isso. Depois eu abro para as perguntas. Muito bom. Parabéns, Marcos, parabéns. Realmente, a gente tem constituído uma equipe muito forte, robusta, né, e a interação entre a ginecologia e a radiointervenção, ela tem funcionado muito bem. Tenho solicitado muitos casos, às vezes muito complicados para a gente, vocês têm resolvido com biópsia, por exemplo. Eu não sei se esse tumor, esse mioma é um sarcoma, eu peço para você uma biópsia dirigida para poder encaminhar essa paciente ou resolver o caso. Vocês têm tratado isso e têm contribuído. O que eu queria saber de você qual a sua opinião e como é que a gente conseguiria, Marcos, transformar esse nosso relacionamento numa coisa robusta em termos de equipe multidisciplinar, né? Porque vocês têm um relacionamento com a urologia para fazer a ablação de próstata, um relacionamento com a hepatologia para fazer as ablações de carcinoma hepatocelular, a neurointervenção, então, nem se fala. Como constituir uma equipe forte no meio ginecológico? A primeira coisa. E a segunda, com relação à ablação para dor pélvica crônica, se existe alguma coisa que você possa fazer em termos de bloqueio de plexo, vocês têm feito alguma coisa de plexo hipogástrico,
tem alguma novidade aí que você possa contribuir para a gente. Muito obrigado e parabéns, viu? Bom, Marcos, eu acho assim, até olhando para o passado, o que a gente fez, eu acho que aqui é um ambiente que a gente pode fazer isso, né? Esse ambiente colaborativo. Eu acho que a primeira coisa é a gente trabalhar juntos, né? Cada vez mais, eu acho que não tem essa coisa assim, mandou para a radiologia intervenção. Não, vamos fazer junto, vamos manejar isso junto. Eu acho que uma outra forma também é sempre estar discutindo, eu acho que a gente tem que participar mais das discussões clínicas, né? Em oncologia isso fica claro, a gente vai mais para o tumor board, e lá tem as discussões e se propõem alternativas. Eu acho que talvez criar esses ambientes, onde você tem um caso complexo, assim, ou um caso X, e vamos discutir junto. Fazer em conjunto a discussão. Eu acho que esse é um primeiro movimento aí nesse sentido, né? E a outra, eu acho que é isso, estabelecendo, a gente precisa, acho que, ter a nossa experiência, a nossa visão acadêmica sobre até o que muitas coisas comerciais que estão rolando aí, até para apontar, isso não serve, isso falar assim, não, isso não pode acontecer, né? Que eu acho que tem muito disso. Hoje em dia, essa coisa assim, surgiu uma tecnologia nova, todo mundo acha que é aquilo, e está se fazendo muito mal para os pacientes, muitas vezes isso. Então, eu acho que aqui a gente tem que começar a estabelecer projetos, protocolos e tentar, eu acho que através da pesquisa também é um outro caminho que a gente consegue fazer isso aqui. Porque, no final, para a gente estar fazendo alguma coisa nova, a gente precisa de financiamento, né? E o financiamento, a gente vai ter que buscar fontes aí de financiamento que não seja só a assistência aqui do hospital. Que não dá conta, que não dá conta. Esse é o problema. Mas eu acho que a indicação, a seleção, você mostrou bem que, no caso do mioma, o número de mioma é importante, o tamanho do mioma é importante. No caso do câncer de mama, o Filassi já pediu a palavra. Depois eu vou passar a palavra para ele. Deixa eu falar do bloqueio de plexo. Assim, a gente tem uma experiência na questão do bloqueio de plexo, principalmente na área oncológica, né? A gente usa muito isso. Só que aí é um cenário diferente. Então, você sabe que aquele paciente já tem uma expectativa bem menor de vida. Porque a questão do bloqueio da dor, ela é complexa, principalmente em saber, será que a dor é da congestão pélvica ou não é, né? Então, quando a gente faz bloqueios assim não oncológicos, sempre o bloqueio ele pode servir como um teste terapêutico, né? Então, eu posso ir lá e fazer um bloqueio com xilocaína, por exemplo. E aí você fez, melhorou, então a dor está sendo dessa região, a dor está sendo dali, e aí você pode ver a questão de um bloqueio mais definitivo, com álcool ou com outra terapia que você realmente faça um definitivo. Então, essa questão da dor, eu vou falar para você, ela é muito complexa, né? Então, acho que, e principalmente assim, na minha vivência, na oncologia fica mais fácil, porque você está vendo aquele tumor está invadindo o sacro, então você está sabendo que aquilo ali. Agora, fora isso, eu vejo assim, há uma possibilidade, mas é bem mais complexo e eu sempre iria por uma questão de antes teste terapêutico, antes de avançar nisso daí, entendeu? Para não fazer de maneira empírica, né? E esse manejo também, assim, com o grupo da dor, já foi usado isso, essas avaliações, eu estudo, por exemplo, eu nunca mexo com isso sozinho, porque o que eu sei fazer é o procedimento, eu não sei manejar a dor, né? Então, eu vejo também a necessidade de estar com um grupo com um olhar mais multidisciplinar para esse paciente. Perfeito. Sérgio. Obrigado, professor Baracá. Marcos, eu gostei muito da sua apresentação, mas eu só queria fazer uma menção por uma coisa que você nos ajuda muito, que são nas complicações. Então, eu tive alguns casos, né, a gente tem de complicações, e num deles o Marcos me ajudou muito numa punção guiada para esvaziar uma coleção, numa cirurgia que teve uma dissecção extensa por endometriose, enfim. E isso evita uma reoperação. Então, para a paciente, essa sensação de fazer um procedimento guiado e resolver, a resolutividade é muito boa. E para nós colegas médicos também é muito bom, porque você fala, bom, fez um procedimento e não precisa reabordar uma paciente que já tinha sido uma cirurgia extensa. Então, eu só queria mencionar que essa é uma indicação muito boa da intervenção também. Perfeito. Sérgio Podgaek. Também achei excelente, obrigado pela apresentação, Marcos. Uma outra indicação que eu queria saber da tua experiência
a alcoolização de endometrioma. Há uns anos atrás, eu orientei a Fernanda, que é filha do Manuel Orlando, para fazer uma revisão sistemática, e estava se falando muito mal de alcoolização de endometrioma, justamente para as pacientes que têm desejo reprodutivo, que já passaram por uma cirurgia, para não fazer uma nova cirurgia num endometrioma, mas agora está se falando bem de novo. A medicina é assim, né? Vai e volta, e não sei se você tem tido experiência com isso, mas é uma indicação que está voltando. Assim, o início da nossa prática de terapêutica, vamos dizer, começou com alcoolização, porque essas terapias ablativas, só para falarem para vocês, assim, quando a gente começou isso lá em 2000, era impossível de fazer isso no HC, porque uma agulha de ablação custava R$12.000, naquela época era $12.000. Então, imagina hoje você gastar por uma coisa ainda... a gente só conseguiu aqui porque a Boston doou umas 30 agulhas, a gente começou a fazer isso, mas nessa época a gente usou muito alcoolização adrenal, alcoolização em tireoide. E você pode ver que todo o histórico dessas alcoolizações, elas naufragaram, né? Por quê? Porque, basicamente, qual é o grande problema da alcoolização? Você não tem controle do que você está fazendo, né? Você coloca a agulha, a hora que você começa a injetar o álcool acha um caminho. E esse caminho não é um caminho controlável. Então, você vai para cá, vai para lá. A experiência que eu tenho com endometrioma foi mais ou menos essa também. Acho que o Marcos teve um caso que a gente foi tentar fazer aqui, acabou também não dando muito certo, né? Então, eu sou muito descrente desses resultados da literatura para endometrioma e álcool, assim, a princípio, entendeu? Se você... hoje tem até se desenvolvido algumas outras coisas para tentar você colocar e aquilo ficar no lugar, né? Isso acho que tem alguns álcools hoje polivinílicos lá que você tenta injetar e forma uma espuma em volta. Talvez isso evolua. Agora, o álcool normal que a gente usa, o problema é não controle do espalhamento. Eu acho que não deve funcionar muito. E aí, na verdade, você vai jogar aquilo na cavidade, vai criar uma brida. Eu acho que você tem um potencial até de ser mais deletério do que resolutivo. José Roberto Filassi. Oi, bom dia, obrigado. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo jóia, Filá. Parabéns, excelente. Então, bom, você sempre com essas inovações, né? Eu tava vendo o professor falando assim, o importante é a indicação, né, e a comprovação da eficácia, né? A gente não pode presumir a eficácia de um método novo desse, principalmente em câncer, e tem que comprovar essa eficácia. A gente lembra do Raifo, né? A termoablação. Agora tem essa, você não citou, mas tem a de laser também, que foi até uma tese na Paulista. E agora vem essa crioblação. Como você falou, eu veio uma paciente com câncer de mama de uma cidade do norte, uma cidade pequena do norte, e veio para eu fazer isso aí nela, porque tinha dado na imprensa que 100% de eficácia a crioblação. 100% você já começa nós nem começamos ainda, né? Aí, não, inclusive nós estamos nesse projeto, vai começar junto com a Paulista, com o Einstein, com o HCOR, a gente vai começar a estudar isso. O grande problema é a margem cirúrgica, como é que você comprova que você tirou tudo, você não tem a margem, e o linfonodo sentinela, né? Você não vai ver a crioblação e depois opera do outro lado para tirar o sentinela. Isso aí tem que ser resolvido. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, quanto custa a agulha desse... Não sei se chama agulha, cânula, o que chama, quanto custa isso? Tá. Então, assim, esse trabalho que eu mostrei aqui do grupo belga, eu achei muito interessante, e eles estão fazendo essa coisa mais faseada, por isso que eu quis trazer aqui, que eles primeiro quiseram selecionar o método, então eu acho que hoje, frente ao dado, a gente fica com a CRIO, a melhor opção para mama. E o que foi interessante do dado aqui, Filassi, é que eles trataram e todas as pacientes foram operadas, para saber a margem, se tinha margem ou não. Então, quando eu estou falando ali de 92% de controle local, foi o controle anatomopatológico mesmo, tá? Da CRIO, né? O que também eles mostram é um pouco a evolução e o entendimento. Depois que você faz esse tipo de terapia, para você saber margem e controle local, é ressonância. Qualquer outro método não serve mais, né? Então, só para essa primeira... o Memorial, ele está a linha deles, ele está vendo assim, está vendo essa descalonamento, né, até do próprio procedimento cirúrgico. Antes fazia mastectomia em todo mundo, hoje se reduz.
existem alguns protocolos hoje até usando, tipo, com linfadené, outros sem linfadené, alguns mostrando que em determinados pacientes não está tendo diferença na evolução. Então, acho que é um pouco nessa linha que talvez a CRIO vai se inserir, mas eu concordo com você. Hoje, com o que nós temos, não dá para você propor um tratamento desse fora de um, de um protocolo de pesquisa. Primeira coisa. Então, eu acho que ninguém pode fazer uma crioablação no tumor de mama do ponto de vista clínico hoje que não seja num protocolo de pesquisa. Né? Agora, a outra relação que você estava falando de custo, existem duas tecnologias aqui no Brasil. Uma é essa tecnologia da SCure, que ela tem uma agulha mais grosseira, assim, e para mama tudo bem, eu não usaria essa tecnologia no rim, no pulmão, e essa daí eu não sei o preço porque eu nunca usei, tá? E existe uma outra que usa argônio e hélio. Essa agulha da SCure tem uma vantagem que ela usa nitrogênio, mas eu acredito que deva estar na faixa aí de uns 30 mil essa agulha. Então. Tá? 30 mil reais, né? Reais, viu, Filas? Reais. Pois é, então, 6 mil dólares, mais ou menos. A paciente vende casa para tratar o câncer de mama inicial. Que nem sabe se... Né? Não, todos os casos que nós vamos fazer vão ser operados depois, exatamente como você falou, isso é tudo planejado, não tem? Mas assim, quando é que eu vou chegar à conclusão? Eu vou fazer isso aqui e acabou, não vou fazer mais nada. A tendência da mastologia é não operar mais. Eu falei aí esses dias atrás, até quando estava o Nilson aí, o professor Nilson comigo, já não vamos operar mais, mas não vai ser por causa de crioblação, não, vai ser por causa da imunoterapia, que é isso daí que vai acabar com os tumores. Mas hoje é inviável ser operado, nós estamos com um problema exatamente do custo desse negócio para começar a fazer aí no ICESP. Porque a ideia que eu tinha proposto, acho que uns 8 anos atrás, até a Érica foi falar com vocês, a gente estava tentando levantar um projeto que, naquela época, a ideia era justamente essa. A gente queria tratar aquelas pacientes metastáticas que tinham um tumor pequeno, relativamente pequeno, fazer o controle local e operar, para a gente justamente ver, e, obviamente, nessa doença metastática, esse eu acho que pode ser um nicho também, né? A doença já está metastática, você faz uma masté higiênica, então, se ela já tem a doença metastática, fazer o controle local só com uma terapia ablativa. Esse eu acho que é um cenário viável, mas o que está acontecendo é uma melhora tão importante da imuno que nem isso provavelmente vai precisar, né? Muito bom. Pedro Monteleone, por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor. Eu acho que nas patologias ginecológicas reprodutivas, em geral benignas, eu vejo uma grande área de crescimento. A gente participou junto já da ablação do endométrio, e a tecnologia, isso é caro porque a tecnologia das agulhas é altamente robusta, né? Na situação que a gente fez usando a ablação de mioma, que a agulha tem todo um refrescamento e pela sua borda para impedir queimar outras áreas, é uma coisa absolutamente fantástica. A gente vê a coisa acontecer. O que o Sérgio falou do endometrioma, eu acho que também é um futuro. O Marcos está com esse projeto, levando o centro de produção humana para a gente tentar fazer o esvaziamento do endometrioma com eventual ablação, até térmica, para tentar diminuir. E você tira essas pacientes de cirurgias potencialmente agressivas que vão, inclusive, afetar a sua questão procriativa. E eu vejo também um outro campo que tende a crescer muito de forma significativa em relação ao tratamento da adenomiose, que eu acho que a primeira possibilidade que eu vejo real de tratamento efetivo da adenomiose é com esse tipo de intervenção. Obviamente que isso vai exigir muito tempo de pesquisa, muito tempo de estudo, e você tem toda a razão, aqui é o lugar para fazer, mas a primeira vez que eu vejo alguma coisa que efetivamente pode funcionar para uma patologia que incomoda tanto do ponto de vista clínico ginecológico, como do ponto de vista clínico reprodutivo. Né? E a gente não tem uma ferramenta hoje que a gente usa no seu bloqueio com análogo que funciona mal, e eu vejo essa primeira alternativa significativa que pode ajudar a gente, né? Então, esse projeto que vocês estão começando, eu tenho muito interesse mesmo, e eu acho que com a sua mão, a gente já trabalhou junto em relação a isso, é uma coisa que vai ser um diferencial para a gente. Não, eu acredito muito nisso que você falou da adenomiose. Acho que, para mim, nessa área,
onde eu acho que talvez a gente possa colaborar, assim, ter uma solução, porque você, do ponto de vista cirúrgico, você não tem uma solução, né? O mioma você tem várias soluções, mas a adenomiose não. Então, assim, se você tiver afim, a gente vai para a FAPESP. Eu acho que esse é vamos atrás de conseguir montar um projeto. E é uma coisa que dá para fazer até no centro de reprodução ali, né? Então, é um procedimento ambulatorial que dá para ser feito lá mesmo. É um mundo, né? Um campo grande, mas acho que precisa ter um foco, realmente, escolher uma ou duas e fazer. Professor Nilson Mello. Marcos, queria te parabenizar. Desculpe, cheguei atrasado por um problema em um outro hospital. Mas queria parabenizar você e ao Marcos, né? Marcos ao quadrado, né? Por isso. Eu já até sugeri para o Messina que vocês deviam criar um núcleo chamado NURIGO, Núcleo de Radiologia Intervencionista em Ginecologia Obstetrícia. Eu acho que é muito importante. Eu acho que ela tem várias áreas. Você viu pelas perguntas aqui que foram abordados vários aspectos que são bastante interessantes, né? O que o Sérgio colocou, o Podgaek, o Lucílio era de Recife, faleceu infelizmente, uma experiência fantástica de tratamento da alcoolização com mioma, mas foram anos e anos de prática, né? Esse é o grande problema do que você falou, né? A questão da educação. Às vezes o robô ele facilita muito esse ponto. Não que você não vai praticar, mas com o tempo você vai aprendendo a forma de abordagem com resultados bons. E provavelmente vão surgir a questão de alternativas, tipo esse ressecamento que ele causa após você esvaziar, ou no caso do mioma, jogar e ele acabar evitando a irrigação. Acho que isso é muito importante. Eu acho que o Filassi falou, eu converso muito com ele sobre isso, acho que as cirurgias, tirando as emergenciais, elas vão gradativamente desaparecendo com resultados muito bons, a depender de cada área, provavelmente na mama, a questão da imunologia. Mas aqui tem aspectos muito bons e que, infelizmente, se trabalha de forma muito separada, né? Eu lembro com o Raul Maranhão, que foi o motivo da minha livre docência, que era para a área de doença cardiovascular com hormônio. E no final ele tem uma solução criada, né, chamada LD, que se você coloca um quimioterápico que seja lipossolúvel, né, você coloca e você faz um míssil teleguiado na questão do nódulo cancerígeno, por exemplo, na mama. Saíram várias teses daqui. São coisas que podem se acoplar, né? E que eu acho que tem muitas cabeças boas pensantes nessa instituição. O que eu acho que o que faz falta é elas se encontrarem. Eu acho que esse é o grande problema, né? É diferente. Eu vejo o Cláudio Novaes Soares, é um indivíduo brilhante. Hoje é atual presidente da Menopause Society, que é americana e canadense. Ele é o atual presidente, é um psiquiatra. Nós trabalhamos juntos. Então, lá eles têm os núcleos. Por isso que eu falo, criar um núcleo de radiologia intervencionista em gineco-obstetrícia, nas várias áreas, porque eu acho que a produção torna-se muito grande. Né? E o outro drama, e fazendo talvez soluções tupiniquins, porque os custos, né? Os custos são muito elevados. E tem soluções tupiniquins, né, que eu acho que as cabeças são boas aqui. Eu acho que isso eu acho muito importante. E parabenizar. Quando fui presidente da Febrasgo, eu criei um núcleo de radiologia intervencionista em gineco-obstetrícia. E saiu acho que uma apostila, uma brochura de, acho que 100 páginas, que quem coordenou foi o Messina, muito boa, e depois desapareceu. Eu já falei para a Celeste, tem que criar isso. Eu acho que é uma forma das sociedades médicas também participarem, né? E eu acho que acoplar também com a iniciativa privada, os hospitais privados, né, com grande qualidade, eu acho que ajuda também uma forma de obtenção de grandes, tudo isso. Só aquilo que você falou, Sérgio, é que endometrioma acaba sendo um gama grande, né, de situações. Onde eu acho que pode ter algum papel são naqueles que são muito císticos, que é essa situação. Então, por exemplo, esse igual da parede aqui, eu acho que não, porque você vê, ele tem pequenos cistos e é uma coisa mais sólida.
Agora, quando você tem aquele endometrioma cístico, você pode até colocar um dreno fino, esvazia ele e joga álcool. Eu acho que muito da literatura que vem falando é nesse cenário. Então, de novo, essa questão da seleção, né? Se você está com aquele endometrioma meio sólido entre alças, aquilo eu não acho que vai valer a pena. Agora, um endometrioma grande, cístico, que você vai já tirar o volume, já vai aliviar a sintomatologia, aí você pode alcoolizar. Esse cenário eu acho que é uma coisa que acho que a gente pode testar e ver se funciona, entendeu? Ô Marcos, como além da ligação que você já tem com o Messina, poderia propor uma reunião nossa com alguém da endometriose, da dor pélvica também, adenomiose. Não, estamos à total disposição. E aí poderia conversar também no ICESP com o Filace. Tá só, não, estou à disposição. E eu acho que vale a pena a gente fazer isso, sim. Nós vamos organizar isso. Bem, eu queria parabenizar o professor Marcos Menezes mais uma vez pela apresentação dele e vamos convidá-lo mais vezes. Tá bom? E uma salva de palmas, professor. Obrigado.